Em casos de morte repentina, aqueles que desconhecem a realidade do mundo espiritual dizem que quem morre assim teve grande sorte, pois não passou por sofrimentos. Porém, constitui um grave erro pensar-se dessa forma, pois na maioria das vezes, alguém que morre de uma hora para outra não está devidamente preparado. Então, ao chegar ao mundo espiritual, não tem a mínima consciência do que lhe ocorreu e até pensa que ainda está vivo. Situação no mundo espiritual após a morte. A morte e suas consequências. Ensinamentos de Meishu Sama. O caminho da felicidade. Página 137. São diversas as causas que podem levar à morte. Temos ocorrências mais comuns, como derrame cerebral e infarte do miocárdio, além de muitas outras consideradas naturais. Mas todas elas levam o ser humano de uma hora para outra a se tornar um habitante do mundo espiritual. Em casos de morte repentina, aqueles que desconhecem a realidade do mundo espiritual dizem que quem morre assim teve grande sorte, pois não passou por sofrimentos. Porém, constitui um grave erro pensar-se dessa forma, pois na maioria das vezes, alguém que morre de uma hora para outra não está devidamente preparado. Então, ao chegar ao mundo espiritual, não tem a mínima consciência do que lhe ocorreu e até pensa que ainda está vivo. Nessas circunstâncias, sente falta do seu corpo físico e passa a procurar por ele desesperadamente entre seus parentes consanguíneos, aos quais ainda se encontra ligado por meio de fios espirituais. É aí, como recurso para encontrar o próprio corpo, o espírito tenta encostar em alguém por meio do fio espiritual, escolhendo para isso, principalmente, pessoas enfraquecidas, por exemplo, mulheres anêmicas após o parto. Porém, por ser bem mais fácil, na maioria das vezes, tais espíritos encostam mesmo em crianças. E esse é exatamente um ponto em que reside a verdadeira causa das paralisias em crianças, bem como também da epilepsia. Em muitos dos casos de paralisias infantis, os sintomas assemelham-se aos de um derrame cerebral, mas a paralisação muscular que as crianças manifestam nada mais é senão o encosto de um parente seu que morreu vitimado por um derrame. O ataque epilético, por sua vez, apresenta os mesmos sintomas dos sofrimentos que a pessoa enfrentou na hora de sua morte. Se, por exemplo, vomita uma secreção espumosa, isso é sinal de que o espírito encostado morreu afogado. Caso o ataque ocorra em consequência de uma visão de labaredas, é um indicativo de que a causa mortis deveu-se a queimaduras. Inclusive, isso se dá de forma semelhante em outros casos de encosto, quando o espírito manifesta o mesmo estado de angústia porque passou, por ter sido vítima de morte inesperada ou decorrente de uma tragédia. No caso dos sonâmbulos, enfrentam situação idêntica também, e todos os problemas relacionados a encostos de espíritos vitimados por morte inesperada acabam por acarretar doenças mentais. Mas ainda é necessário ter-se um pouco mais de conhecimento no que diz respeito à ocorrência de mortes trágicas. Espíritos de pessoas suicidas ou que já foram assassinadas, denominados jibaku, presos ou amarrados na terra, não podem, por algum tempo, se afastar do local onde morreram. De modo geral, permanecem numa área restrita a um ou poucas dezenas de metros quadrados do local de sua morte. Mas por sentirem muita solidão,
tentam então chamar amigos. E daí o motivo de, muitas vezes, outras pessoas também cometerem suicídio no mesmo local, como, por exemplo, na linha de um trem, na beira de um rio, de uma lagoa ou em um galho de árvore. Geralmente, esses espíritos de Jibaku permanecem nos locais de sua morte por aproximadamente uns 30 anos. Contudo, por meio de orações de sufrágio de seus descendentes, esse período pode vir a ser encurtado consideravelmente. Daí, então, nosso dever de realizar orações de sufrágio com o maior carinho.